Assistamos à primeira missa realizada pelo Padre Luís Fernandes, aqui em Grândola, hoje, dia 13 de julho de 2014, seguida de um almoço partilhado. Venham connosco. Diga. É preciso da repórter. É preciso da repórter. Pai, abençoe, Senhor, a nós e aos alimentos que vamos tomar, para nós servirmos e amar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio e agora e sempre. Amém. Padre Luís, muito boa tarde. Celebrou hoje a sua primeira missa na sua terra natal. Qual é o sentimento que sente? O que é que tem a dizer sobre isto? Em primeiro lugar, é grande o meu sentimento de gratidão, primeiro a Deus, naturalmente, que aqui me deu a graça e o dom da vida pelos meus pais e que de facto aqui nesta terra, pelo acompanhamento quer deles, quer da comunidade paroquial, fez semear em mim a sua palavra, o seu chamamento, a vocação sacerdotal. Por isso agora experimento uma grande alegria, ao mesmo tempo uma profunda gratidão por este momento que marca a minha vida e que naturalmente marca a história e principalmente a história deste povo que é Grândola, onde de facto nasci para a fé, onde fui batizado e onde depois fiz a primeira comunhão e de facto marca a minha vida, porque daqui saí, digamos assim, aos 10 anos para entrar no seminário, na altura o seminário do Fundão, mas sempre com referência a Grândola e à Diocese de Beja. Desde o início do século XX, Grândola não dá um sacerdote à Igreja. No seu ponto de vista, Sr. Padre Luís, quais os fatores que a si levaram a seguir este caminho e que a outros levam a não seguir este mesmo caminho? Sim, na verdade, na história de Grândola houve um sacerdote, mas já foi, creio que há 1 ou 2 séculos atrás, foi o Sr. Padre Veríssimo Leitão, que está sepultado ali numa das entradas da igreja, do lado direito quando entramos. Ficou lá sepultado. Os pais eram de Lisboa, mas vieram situar-se aqui em Grândola e de facto foi um sacerdote, não só ter nascido aqui em Grândola, mas depois também exerceu aqui a sua atividade pastoral. De facto, agora no século XX, da freguesia de Grândola, não surgiram mais vocações, pois não sei, tudo depende da nossa abertura à graça e da maneira como nós acolhemos os dons que Deus nos dá. Quem sabe tantas vezes pode ter suscitado, o Senhor pode ter suscitado vocações sacerdotais, mas elas têm sido, digamos assim, como que abafadas pela sociedade ou pela família, enfim, às vezes os ambientes escolares, enfim, uma sociedade que não tem valores cristãos ou valores próprios da fé, é natural que depois não consiga acompanhar ou não apoie uma vocação sacerdotal. No meu caso, foi graças a Deus ao ambiente familiar, portanto ao apoio que recebi dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, que já estavam a fazer a sua caminhada cristã na comunidade de Grândola. A minha mãe açoriana, depois professora primária aqui,
e o meu pai, o Beirão, que depois também se veio situar aqui em Grândola, e portanto devo muito ao ambiente familiar onde nasci e cresci, onde estive até aos 10 anos, por me ter dado realmente uma influência, digamos assim, positiva, e um acompanhamento delicado e atento àquele chamamento que eu, com 5 anos, quando disse a primeira vez em casa que queria ser sacerdote, queria ser padre, quer dizer, e ver depois que o Senhor de facto levou até ao fim este seu chamamento que fez a uma criança e chamou essa criança a segui-lo. Muito tenho a agradecer àqueles que acompanharam, quer sejam os pais, quer sejam os sacerdotes, antes o padre Guerreiro, depois o padre Manuel António, e de facto mostraram sempre uma atenção especial e um acompanhamento delicado para esta fase, para esta minha decisão concretizada no dia 28 de junho pela ordenação sacerdotal. Que personalidades marcantes ligadas à paróquia de Grândola e ao seu crescimento vocacional nos pode apontar como influências na sua vocação? Como dizia na homilia desta manhã, sem dúvida o sacerdote que me batizou, digamos assim, foi com ele que eu aprendi, digamos assim, a celebração da fé, porque eu vinha à igreja com os meus pais e depois em casa, nas minhas brincadeiras, reproduzia-se aquilo que o padre Guerreiro fazia em casa, e portanto isso também me dava um certo entusiasmo e uma certa graça para conhecer de facto o mundo da vocação sacerdotal. Depois também, não ligado a esta paróquia, mas como bispo da diocese, foi sem dúvida também o Sr. Dom Manuel Falcão, sendo ele que me deu aqui a primeira comunhão, a 23 de junho de 1995, e portanto depois todo o acompanhamento que ele me deu ao longo do seminário, com as suas palavras, inclusive até quando um dia lhe mostrei a fotografia da primeira comunhão aqui na paróquia de Grândola, ele disse-me: no dia em que fores padre e fores lá celebrar, lembra-te de mim. Portanto, hoje também foi com a minha intenção de facto lembrar a sua figura, lembrar todo o seu carinho, o seu acompanhamento, e principalmente esse dia em que ele me deu a comunhão, em que me deu Jesus pela primeira vez. Depois todo o apoio das pessoas, nomeadamente o renovamento carismático da paróquia, essas pessoas que se reúnem uma vez por semana para não só louvar e agradecer, mas também de facto para pedir, e sabia que aí um dos grandes pedidos era de facto pela minha vocação sacerdotal, pelo meu discernimento correto, pela vocação ao sacerdócio. E portanto, a todas estas pessoas que foram de facto referências para mim, tenho muito a agradecer, e de facto a agradecer a Deus por ter dado esses semeadores, digamos assim, da palavra na minha vida. Com o seu trajeto, com o seu percurso vocacional, para terminar, que mensagem diz aos jovens da paróquia ou mesmo da terra, que vejam em si um modelo ou um exemplo, ou até uma interrogação de um caminho alternativo para a sua vida? De facto, o único modelo é Jesus, não é? Nós, os sacerdotes, quem se decide pela vocação sacerdotal ou vocação consagrada, servem apenas para ser como umas setas, a apontar para o alto, a apontar para aquele que é o grande modelo, que é Jesus Cristo. E no fundo, durante a nossa vida vão surgindo inquietações, naturalmente muitas vezes fruto dos problemas, fruto das inconstâncias, fruto, enfim, de tanto, às vezes até de tanto sofrimento, e nessa altura é então necessário haver da nossa parte uma grande abertura à graça, uma grande abertura de sabermos de facto o que é que Deus quer de mim. E de facto nós, os jovens, podemos viver sem esta consciência, que é o que é que Deus quer de mim. Alguma vez já perguntei a Deus, já esperei de Deus uma resposta sobre o que Ele quer de mim? De facto, quando nós nos colocamos assim diante de Deus, como um barro bruto, não é? Que não está moldado, e deixamos a Ele: olha, trabalha em mim, faz em mim o que tu quiseres, para que eu de facto seja uma obra das tuas mãos, para que de facto seja aquilo que tu queres, então assim nós teremos muita disponibilidade, caso o Senhor nos chame para a vocação sacerdotal. Muito obrigado, Sr. Padre Luís. A paróquia de Grândola deseja ao Sr. Padre as maiores felicidades e as maiores bênçãos de Deus. Obrigado.